O passo seguinte será fazer os mastros, mas antes disso ainda estive aqui de volta do modelo para, ajustando o tamanho da parte interior, ficar um pouco mais realista. Para fazer os mastros, o primeiro passo é ir buscar um cilindro e depois texturizá-lo, ajustar o tamanho, redimensionando e posicioná-lo na posição que eu pretendo. São processos de ajustamento, nunca ficam certos. Temos sempre que ir tentando, manipulando até chegar ao ponto que pretendemos. Quando tenho o mastro que eu preciso, faço clonar ou duplicar, aqui no caso do 3DC, e redimensiono e clono para ter os 3 mastros. Em seguida, é só uma questão de os reposicionar no espaço de forma a ter a forma que eu pretendo. Portanto, vamos trabalhar no cesto da gávea. Pode ser útil trabalhar sempre ao centro, que é o que vou fazer agora. Eu estar a trabalhar para modelar este cesto da gávea fora do centro pode-me complicar um pouco. Portanto, eu vou selecionar todo o barco, vou retirá-lo do centro. Reparem que o X está a menos 150 mm. E agora vou colocar as formas que vou usar para fazer o cesto no centro do espaço. X0. Isto pode facilitar o trabalho de modelação, porque não perco o controle e tenho sempre um bom controle de perspectiva. Agora, para fazer o cesto da gávea, tenho que combinar algumas formas, um cilindro e um cone, que vou deformar e combinar para criar a forma do cesto. Para terminar, recorro a um cubo para cortar o cilindro e ficar com a forma do cesto. Depois de fazer o corte, posso apagar o cubo, já não preciso dele. Resta-me agrupá-lo e rodá-lo para a vertical. Mas isto não é um cesto, era preciso de o ter oco por dentro. Portanto, agora vou duplicar esta forma com o clonar, posicionar de forma a ficar coincidente, alterar as dimensões da segunda forma, posicioná-la e fazer as operações todas para poder fazer a subtração e com isso criar um orifício interior. Depois de subtrair, posso eliminar a forma que usei para subtrair e tenho já a forma do cesto. Não está ainda à escala correta, mas já lá iremos. Vou voltar a colocar o barco ao centro, agora já me faz jeito para a parte da modelação. X0 está no centro. E Z0 também, para garantir também no centro. E em seguida vou colocar o cesto em cima do mastro, que está desproporcionado. Portanto, o passo seguinte agora é escalar de forma a ficar com o tamanho correto. Como tenho dois objetos agrupados, a escalagem no 3DC passa a ser proporcional. Escalar, posicionar, são as operações de modelação mais comuns. Está como eu quero, portanto agora vou duplicar a minha forma com o comando clonar e posicioná-la sobre o outro mastro. Já começa a aparecer com um barco. Para terminar os mastros, vou aproveitar as formas que eu já tenho e clonar para fazer as partes que são perpendiculares ao mastro. Portanto, clonei, rodei para perpendicular e vou deslocar para o mastro principal. Posso precisar de ajustar o tamanho lateral, se quiser, e verificar se está ao centro. Agora são operações de ajuste de tamanhos
e depois de ter o tamanho que eu preciso, clonar novamente, posicionar e posicionar sobre o local que eu pretendo que fique este mastro completo. E agora são operações típicas de redimensionar, aumentar e diminuir. Novamente, colorar a forma. E agora vou fazer aquele mastro que suporta aquela vela que sai para fora do barco. Portanto, aqui a posição já está diferente. Não o quero tão comprido. E vou posicioná-lo de forma a estar à proa. Centrado na proa, muito bem. E agora vou só fazer uma rotação para ele ficar com um ângulozito e criar a noção que temos um barco. Está quase terminado. Vou só criar a vela latina, ou aliás mais da vela latina, que é no fundo duplicar o que já tenho, reduzir as dimensões e depois fazer uma rotação. E claro, posicioná-lo na vertical para estar mais consentâneo com a ideia de uma vela latina. É claro que as proporções podem ser mais trabalhadas, mas não estamos com tempo para isso. Falta-me clonar um para terminar ali o mastro da frente, o suporte da vela, quero bastante mais pequeno, posicioná-lo, certificar-me que interseta, alterar as dimensões, se for preciso, pôr um pouco mais pequeno e creio que já temos a segunda fase do nosso barco praticamente pronta. Parece com um barco, não parece? E depois de fazermos os mastros, vamos então criar as velas. Vou atirar o meu barco do centro e vou buscar e invocar um cilindro. Vai ser a minha base para a vela. Vou deformar o cilindro para ficar mais espalmado e em seguida, usando um cubo, que vou deformar para ultrapassar os limites do cilindro, vou cortar para ficar só com uma secção do cilindro, que depois de estar cortada, apagando o cubo, já tem um aspecto de vela, mas eu quero isto mais curvo, quero que faça mesmo a ideia de um pano, portanto vou colunar esta forma, vou deformá-la para que as medições sejam um pouco diferentes das originais, mas primeiro faço-as coincidir para garantir que as coisas se intersetam. Agora é uma questão de alterar as dimensões para ficar um pouco mais comprida e um pouco mais estreita do que a primeira, e usando a opção de subtrair, cortar a primeira com a segunda. E, como podem ver, fica já com uma forma parecida com uma vela. Não preciso desta outra forma, vou então apagá-la usando o eliminar. Tenho a minha vela de base, tudo o que agora tenho que fazer é posicioná-la sobre um dos mastros, e em seguida posicionar, cortar, duplicar, etc. Ora, como cada vela tem as suas diferentes dimensões, o que eu vou fazer é, vou colunar a primeira e vou aplicar ao longo dos dois mastros, desculpem, dos três, para que fique adaptado à altura de cada mastro. São operações de colunar, posicionar, deformar, até ficar como eu pretendo, ou mais ou menos como eu pretendo que fique este barco tipo caravela ou tipo galeão. Como podem ver, este modelo é mais genérico, não estou a tentar reproduzir um modelo específico, porque a ideia deste tutorial é mostrar o que se pode fazer. Está quase pronto, vou só colocar aqui esta vela mais aqui à frente da proa. Aqui vou ter que rodar um pouco para dar o efeito de que está pendurada sobre a proa. E creio que temos já tudo pronto, mas falta-me ainda a vela latina, que não tem uma forma triangular, não posso usar um cilindro para trabalhar. Então, que forma poderei usar para a vela latina?
posso invocar um cone que vou deformar, e agora o processo é similar ao da primeira vela. Vou invocar um cubo que me vai servir para cortar o cone ao meio. Este cone está deformado, mas mesmo assim, com o corte, não me vai dar a forma que eu pretendo, porque uma das formas fica muito plana. Então eu vou cortar, eliminar o cubo, e agora vou duplicar este cone deformado já cortado, ajustar o segundo cone em termos de dimensões, um pouco mais largo, um pouco mais curto, fazendo coincidir para tentar que as coisas coincidam, e vou cortar com esta forma maior a primeira forma. Cortei, eliminei o que não preciso, e não está uma vela realista, mas já se parece uma vela latina. Agora tenho só que a colocar no lugar, posicioná-la, ou o barco também, que eu tirei o barco do centro para ser mais fácil a modelação. É um truque de modelação 3D quando temos objetos com uma complexidade, porque permite-me ajustar facilmente as posições de acordo com o 0 do X e do Y. E o que estou agora a fazer é a posicionar a vela latina, deformando-a para que fique um pouco mais apropriada ao ângulo que tenho que rodar, e rodando para assentar sobre o mastro. E creio que ficou um barco catita.